Olá, tudo bem? Começamos mais um Opinião América News, destacando as notícias que acabaram repercutindo ao longo desses últimos dias, aquelas que tiveram impacto não só aqui nos Estados Unidos, mas também pelo mundo e no Brasil. Mas eu quero hoje gastar um pouco mais de tempo, aliás, sobre notícias que vinculam os Estados Unidos ao Brasil, os desdobramentos daquilo que nós falamos um pouco já na semana passada, a possibilidade de sanções vinculadas a ministros, autoridades do Brasil, em especial do Judiciário. Falamos sobre as possibilidades cada vez mais reais de sanções junto ao ministro Alexandre de Moraes. Mas os desdobramentos dessa semana acabam apontando também para uma análise, o que teria de fato pesado para essa decisão quase que irreversível por parte do governo norte-americano e que foi novamente reverberada pelo próprio secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, nos últimos dias, de que essas sanções, de fato, poderão chegar até autoridades que cercearam a liberdade de expressão de cidadãos americanos ou até mesmo de pessoas com residência em solo norte-americano. Mas muito se discutiu sobre aquilo que estaria sendo realizado pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos e que talvez a influência dele junto a congressistas norte-americanos ou mesmo junto ao presidente Trump e seus familiares teria pesado nessa decisão. Isso parece que foi percebido em alguma medida porque logo na sequência do anúncio dessa possibilidade de sanções, nós tivemos também a confirmação de que um novo inquérito estaria agora sendo aberto para investigar Eduardo Bolsonaro e a sua participação em atos criminosos em solo americano, uma vez que poderia estar fazendo a obstrução de justiça, visando proteger, blindar o seu pai, o presidente Jair Bolsonaro. Nós sabemos que nos próximos dias o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, irá novamente prestar depoimento. Falou-se muito na possibilidade até de uma antecipação, para uma prisão preventiva em função dos últimos acontecimentos. Dizem também que o próprio Eduardo Bolsonaro, uma vez sendo implicado em algum tipo de cometimento de crime, responderia também por relação a 8 de janeiro e até mesmo com relação à tentativa de desmonte do Estado Democrata de Direito, o Estado Democrático de Direito, a partir aqui dos Estados Unidos, com as suas ações que estariam também, em alguma medida, fazendo com que a soberania do próprio país pudesse ser abalada. Nós vamos acompanhar isso muito de perto, até porque o nome de Eduardo Bolsonaro, ele consta também em muitas listas, sendo apontado como um sucessor do pai, na eventualidade de Jair Bolsonaro não conseguir reverter a sua inelegibilidade, pensando nas eleições do próximo ano. Fala-se em Michele Bolsonaro, mas o nome de Eduardo Bolsonaro ganha também bastante tração junto aos eleitores de Jair Bolsonaro. E essa imagem que Eduardo Bolsonaro acabou trazendo para si, de que teria se sacrificado em nome do país, abdicando, pelo menos momentaneamente, do seu mandato, com a possibilidade real, inclusive, de abdicar por completo, renunciando o seu cargo de deputado federal por São Paulo, para daqui dos Estados Unidos continuar apontando o que ele considera os grandes equívocos da magistratura máxima do Brasil, em especial na pessoa do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O que estaria sendo desenhado para esse futuro próximo no Brasil? Eduardo Bolsonaro se cacifando para eventualmente substituir o pai e se lançando como candidato à presidência nas eleições do próximo ano? Ou Eduardo Bolsonaro tendo que enfrentar uma condenação
e até o risco de ir também para trás das grades. Muita coisa para acontecer, inclusive como o próprio governo brasileiro vai reagir de forma prática caso essas sanções recaiam sobre o ministro Alexandre de Moraes e também outras autoridades do magistrado máximo do Brasil. Muito se fala sobre uma tal inação por parte do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Isso acabou reverberando em Brasília de forma negativa. Os próprios ministros do STF teriam se ressentido de falta de habilidade ou de contundência de Mauro Vieira em defender os ministros da Suprema Corte brasileira. E que, inclusive, essa tentativa agora também de cercar Eduardo Bolsonaro seria uma medida de retaliação e, em alguma medida, também de autopreservação, até não venha nada de oficial por parte do governo norte-americano com relação a essas sanções. É uma semana que certamente promete e nós vamos acompanhar tudo isso muito de perto aqui no Opinião América. Esse é o principal assunto que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje, mas claro, quero aproveitar também para pedir para que você navegue aqui nos nossos vídeos, continue também dando, aquele share, compartilhando as nossas publicações, fazendo com que o nosso material ganhe cada vez mais tração, ganhe também cada vez mais audiência, chegue a maior número de pessoas. O seu like é fundamental, a sua inscrição no canal também. Você pode fazer tudo isso e manter essa nossa parceria, fazendo com que o Opinião América cresça com as lives, logo também com uma segunda temporada de podcasts, com as reflexões, com as news, tudo isso aqui no nosso espaço. Combinado? Eu quero te ver por aqui. Que você tenha uma ótima semana. Fique com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau.